Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Edson Gil, eu sou candidato a vereador pelo Partido Verde em Ponta Grossa, no Paraná, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Poder Legislativo, né? Então, como funciona o Poder Legislativo, o que faz o vereador, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que o vereador faz da vida, né? Por que ele está no ambiente legislativo, qual que é a função dele enquanto parlamentar. E além disso, vamos falar rapidamente aí também sobre a questão do o vereador não pode, o candidato a vereador, né, o candidato a prefeito também, não pode fazer nessas eleições. Então vamos lá, pessoal. A Câmara de Ponta Grossa hoje, fala Zac, como é que tá, meu amigo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Quanto tempo que não te vejo? Então, pessoal, em relação à questão do trabalho do vereador, né, vamos começar aqui pela Câmara de Ponta Grossa, que atualmente tem 23 vereadores, certo? São 23 parlamentares ó, o Gustavão aí também prestigiando a gente. Só Isaac. Vamos lá. Até então, a Câmara de Ponta Grossa conta com 23 vereadores, a partir da próxima legislatura vai ter apenas 19. Então, houve toda uma movimentação aí, né, da Câmara dos Vereadores, pedido de diminuição de parlamentares. Além disso, né, a questão de uma própria pressão popular também para isso, né? Eu sou assessor de imprensa da Associação Comercial e a própria entidade se manifestou favorável então à diminuição do número de parlamentares na Câmara de Ponta Grossa. Então, de 23 passou para 19, certo? Uma coisa que é interessante a gente comentar aqui, pessoal, que a Câmara de Ponta Grossa ela avalia, né, mais ou menos aí por ano cerca de 400 projetos de lei. É lógico que a gente tem que levar em consideração que existe uma quantidade de projetos de leis que são realmente denominação de nomes de rua, né, prêmio de cidadão honorário, benemérito e assim por diante, certo? Mas entre esses projetos, com certeza a gente tem essa noção que existem projetos extremamente relevantes para a sociedade, né? Por quê? Porque dentro do parlamento, gente, é o espaço onde as decisões são tomadas. Então, dentro de uma democracia representativa, que é a qual a gente, né, vive, né, o que é estabelecido hoje na nossa sociedade, então como é que funciona, né? O poder realmente ele emana do povo, mas a gente tem que levar em consideração que esse poder emana do povo através dos seus representantes, certo? E os seus representantes na esfera municipal são os vereadores. Então, os vereadores é que têm esse poder de decidir por você, certo? E a partir desse poder dado através, né, do pleito, através das eleições, ele tomar essas decisões então no teu lugar, certo? A gente pode até contextualizar aí a democracia direta, né? Só que se for para a gente considerar essa questão da democracia direta, o que é a democracia direta? É que cada um iria votar, né? Então vamos voltar lá na Grécia Antiga, lá onde, né, nas ágoras, lá então acontecia esse processo de votação de maneira direta, de quem a princípio tinha o direito de votação, né? Hoje vocês acham que daria certo isso? Vamos levar em consideração só o tamanho de Ponta Grossa. Então nós temos 400 projetos de lei a princípio que são protocolados ano, certo? Só em esfera municipal, pessoal. Agora vocês imaginem se fosse para a gente fazer esse mesmo cálculo também em esfera estadual e também em esfera federal. O que eu quero dizer com isso? Muito complicado da gente com o nosso dia a dia, a gente com as nossas obrigações, a gente ter como decidir então por tudo que é do bem comum, né? Tudo que é comum à sociedade. Então, em virtude disso, aí eu digo para vocês, num contexto desse, então, a democracia representativa ela tem um papel extremamente importante que deixa a gente viver as nossas vidas, né, com tranquilidade. Enquanto isso, os parlamentares decidem pela gente, estudam as propostas, estudam as medidas, certo? Para que esse resultado decisório, digamos assim, essa decisão. Valeu, Zac, brigadão, viu? Isso aí, tamo junto, cara. Para que esse processo de decisão, pessoal, ele seja assertivo. Imagine a gente com o nosso dia a dia, se fosse para a gente decidir na correria, na pressa, como é que a gente ia conseguir decidir coisas importantes que vai afetar a vida de todo mundo se fosse na correria. Então, considerando esse fator principal aí, eu digo para vocês que essa questão de democracia direta é algo que não tem nem como a gente pensar, né? Então, por isso que a gente vai precisar sempre
dos parlamentares, a gente sempre vai precisar dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Por quê? Porque é a partir deles que são tomadas decisões que nós não podemos tomar no nosso dia a dia, considerando as nossas obrigações. E aí, galera, nós temos então quatro funções importantes que os vereadores exercem durante o mandato legislativo, né? A primeira delas é a função legislativa. Então, o que seria a função legislativa? O próprio nome já diz, é legislar, certo? E como que o vereador legisla? O vereador legisla de duas maneiras. A primeira delas, que ao meu ver é a mais importante, é avaliando as leis que são oferecidas, que são protocoladas pela prefeitura, certo? Então, esse, digamos assim, seria o papel fundamental do vereador. Enquanto representante da sociedade, enquanto representante da população, ele fazer esse esforço, então, de analisar o que o prefeito está propondo, ver se isso realmente é legal, se não afeta outra legislação, se não afeta a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né, a própria lei orgânica do município, né? Depois disso, analisar também o mérito desse projeto de lei, se realmente vai atender a sociedade de uma maneira bacana, se não vai prejudicar um setor em detrimento de outro, não vai beneficiar um setor em detrimento de outro. Então, considerando esses fatores, pessoal, é muito importante a gente ter na cabeça essa função legislativa do vereador, não apenas nessa proposição de projetos, porque muitas vezes as pessoas entendem que o vereador bom é aquele vereador que propõe um monte de projeto. E eu vou dizer para vocês, tem um monte de vereador que propõe um monte de projeto e um monte de projeto porcaria. Não é mesmo, Jéssica? É isso aí, tem vereador que infelizmente acaba protocolando um monte de projeto ruim, em vez de propor poucos projetos e projetos eficientes, projetos bacanas, né, acabam aí nessa competição maluca aí de querer provar que está trabalhando em prol da sociedade e acaba fazendo um monte de projeto ruim, que não tem uma serventia prática, ou que às vezes até acaba prejudicando um setor, acaba prejudicando outro setor aí, porque não há esse diálogo, há simplesmente a vontade de jogar os projetos de lei para avaliação e seja o que Deus quiser. Não é verdade, Emerson? É bem isso aí, né, cara? Infelizmente acontece isso, sabe? E muitas vezes essa ânsia do vereador produzir esse material, que muitas vezes não tem nem sentido, essas leis que acabam ficando até inúteis, até por falta de fiscalização, porque às vezes a lei é tão idiota, gente, que às vezes ela não tem nem como fiscalizar, não tem nem como dar uma continuidade para ela, assim, né, um retorno expressivo para a sociedade. Então, por isso que eu digo para vocês que além do papel do legislador ser de criar, de elaborar essas leis que sejam realmente eficientes, né, o principal trabalho do parlamentar é analisar o que vem do executivo. Porque enquanto avaliador desse projeto de lei que vem do executivo, né, ele está representando os interesses da sociedade, certo? Das comunidades, para ver se realmente esse tipo de proposição vai atender mesmo os anseios do povo, certo? Então, não esqueçam, gente, função legislativa é a função mais importante do parlamento, certo? O vereador está lá para isso, certo? Para representar a sociedade, para entender o que a sociedade precisa, para representar grupos de interesse. O parlamento nada mais é do que a representatividade de grupos de interesse. Por quê? Porque se grupos de interesse pensam diferente, têm interesses diferentes, certo? A consequência disso, certo, é que haja conflito. E a política através da democracia, ela serve justamente para isso, para que se amenize os conflitos através do diálogo, através da política, certo? Então, a partir do momento que um certo grupo tem uma necessidade, certo? A partir do momento que é oferecido, então, um projeto de lei em relação a isso, tem que ser avaliado se um outro grupo que possa ser afetado também não vai ser prejudicado. Então, aí que vem a importância do processo legislativo ser feito de uma maneira adequada, justamente para que sejam ouvidas as partes interessadas e seja, então, estabelecida uma maneira de amenizar, então, esses impactos, né? Para não prejudicar nenhum lado e nem o outro. Beleza? A outra função do vereador é a função de assessoramento. Certo? Essa função ela é muito confundida, principalmente agora no período de eleição. Por que ela é confundida nesse período de eleição, gente?
Porque essa época da eleição é a época que o vereador fala assim, viu, seguinte, vota em mim que a tua rua aqui vai ser pavimentada, vota em mim que eu vou trazer um campinho de futebol aqui para a comunidade, vota em mim que o problema do esgoto aqui da tua rua vai ser resolvido, certo? Gente, o vereador em si ele não tem poder para resolver esse tipo de coisa, ele não tem essa autoridade para resolver isso, certo? O vereador ele pode sugerir ao prefeito que faça isso, certo? Enquanto representante da população, ele pode fazer essa sugestão ao prefeito de uma maneira formal, através de uma proposição que a gente chama de indicação, certo? Essa indicação, ela tem essa função de informar o prefeito de algo que o vereador ficou sabendo, certo? Esse tipo de proposição passa pelo plenário também, é aprovado pelos demais vereadores e segue para a prefeitura para o prefeito ter conhecimento dessa carência, dessa necessidade que um local específico da cidade está precisando, certo? Só que como é que funciona isso? Quem que manda no Poder Executivo é o prefeito, certo? Então, se o prefeito manda no Poder Executivo, cabe ao prefeito definir se ele vai fazer essa benfeitoria ou não. E isso são diversos fatores que são importantes da gente contextualizar. O primeiro deles é a questão de orçamento, certo? Às vezes não está no orçamento público, né, a benfeitoria. Opa, vota em mim que os postos de saúde funcionarão até às 22 horas. Ouvi isso cedo. Então, é isso aí, Emerson. Então acontece esse tipo de questionamento, né? Então, que os vereadores, às vezes, eles se acham como se eles tivessem esse poder de definir o horário que vai abrir um posto de saúde, gente. Sabe? Tipo, é um absurdo. Isso analise uma coisa em relação a isso aí, Emerson. Veja só que interessante. O vereador não pode fazer nada que cause despesa para a prefeitura, certo? Isso nem é através de projeto de lei, certo? Como é que ele vai se comprometer, por exemplo, em deixar os postos de saúde abertos até as 22 horas? Como é que ele vai ter autorização, por exemplo, para que os funcionários fiquem fazendo hora extra até tão tarde? Ou que tenham um outro modelo, né, de rodízio de pessoal para que funcione até tão tarde? Então, assim, muitas vezes os vereadores, infelizmente, acabam prometendo coisas que eles não têm a mínima condição de cumprir, certo? Então, por isso que essa função do assessoramento é importante ter esse discernimento, que a função do assessoramento ela serve para quê? Para assessorar o prefeito. Quando você assessora alguém, você sugere, você dá uma saída, você dá uma solução, você dá uma sugestão. Mas aí cabe à pessoa, que é o prefeito, juntamente com o seu corpo técnico de servidores efetivos e comissionados, né, que trabalham na prefeitura, definir se realmente essa medida sugerida pelo vereador ela é viável, se tem orçamento para isso. E aí vem a questão política, né? Se por um acaso o vereador não tem digamos assim, um vínculo, né, de parceria com o prefeito, aí entra a questão política que muitas vezes acaba interferindo na maneira do prefeito também atender essas demandas ou não, né? Até um tempo atrás eu fiz uma live por um outro canal que eu faço parte, com um vereador, né, que é de oposição aqui em Ponta Grossa, e ele mesmo falou que dificilmente as indicações dos vereadores de oposição são atendidas pelo prefeito. Mas eu digo para vocês, é dever do vereador fazer essas indicações, sugerir ao prefeito, então, essas melhorias, essas benfeitorias para a cidade, e se o prefeito não fizer, pessoal, daí, infelizmente, aí, a culpa, né, o demérito acaba sendo do gestor, que é o prefeito, e não do vereador. Então a função do vereador é sugerir, não obrigar, não mandar o prefeito a fazer, porque ele não tem esse poder, né? Mas ele tem que sugerir, e a partir do momento que ele sugeriu, cabe ao prefeito então definir se vai fazer ou não, certo? Então quando o vereador garante que vai conseguir alguma coisa, certo? Ou ele é muito do lado do prefeito mesmo, assim, muito grudado com o prefeito e aprova tudo que o prefeito quer e até tem uma função parlamentar até meio submissa, né, ao poder executivo, né? Ou então vai depender muito do orçamento, vai depender de outros fatores que não estão aí diretamente ligados à função do vereador, então. Uma outra função que é bem importante a gente comentar também é a função de fiscalização, certo? A função de fiscalização do vereador também é uma função bem importante. Eu entendo que ela, se não é tão importante quanto a função legislativa, ela é quase tão importante quanto a legislativa.
Por quê? Porque a partir do momento que uma prefeitura, a partir do momento que um prefeito não tem ninguém que olhe pelo seu trabalho, certo? Isso abre a possibilidade de acontecerem falhas. Então o prefeito, enquanto gestor, ele tem uma responsabilidade enquanto agente político, certo? Enquanto administrador do município, e cabe então ao poder legislativo, através dos vereadores, fazer esse trabalho então de fiscalização, né? Mas não é aquele tipo de fiscalização, pessoal, isso é um negócio interessante, assim, que muita gente tem uma maneira equivocada de entender esse trabalho de fiscalização. Uma vez eu ouvi assim, que o trabalho de fiscalização tinha que o vereador ir lá conferir, né, as compras de caneta para educação, compra de quanto saco de arroz vai para merenda escolar, né? Não é isso. Não é esse trabalho de fiscalização. Para esse tipo de trabalho de fiscalização existem comissões de licitação e tal que fazem esse tipo de função, que respondem, né, ao controle interno da prefeitura. Então não há necessidade do vereador se envolver nesse tipo de situação. A não ser que hajam denúncias sobre o assunto, que hajam indícios realmente de desvio de recursos, de desvio desse tipo de material, algo que nem tivemos aí um tempo atrás, aí, uso indevido de combustível pela prefeitura e tal, né? Então, que a princípio teve uma investigação, CPI, etc. Então, assim, o papel de fiscalização do vereador, ele está nessa questão, apurar denúncias, chamar os secretários, chamar os servidores municipais para deporem, para explicarem situações que estão, até certo ponto, anuviadas, que não estão claras para a população, certo? Que tem indícios, então, de corrupção, de improbidade administrativa, então cabe então, a esses vereadores analisarem isso através de CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? A própria CPP, se a gente vê que a Comissão Parlamentar Processante, caso haja indícios graves até, de maneira até a responsabilizar, né, os gestores, seus secretários e assim por diante. Então são maneiras, são ferramentas que o Poder Legislativo usa nessa questão da fiscalização. Outra coisa que o parlamentar pode fazer também é oferecer diretamente denúncias ao Ministério Público, né? Abrir ações até impedindo certas irregularidades ou ações que o vereador entende que não seja viável para o município, que não seja benéfico ao município, ele pode acabar abrindo até uma ação judicial em relação a isso, como a gente viu até algumas nesse ano, né? A próxima função que eu queria comentar com vocês é a função administrativa. Nessa função administrativa, ela cabe principalmente à mesa diretora da Câmara Municipal, que é o quê? Que é a parte de administrar a Câmara mesmo, né? Que uma coisa que é interessante a gente entender é que a Prefeitura e a Câmara, elas são órgãos distintos. E elas têm vida própria, e uma não manda na outra, certo? Elas são poderes... vamos até voltar um pouquinho no tempo, lá em Montesquieu, onde existe a divisão dos três poderes, né? A divisão dos três poderes funciona da seguinte maneira. Existem, então, o poder executivo, que é o que executa, é o que faz as coisas, que faz as obras, que tem os funcionários que servem a população e etc. Temos o poder legislativo, que é o que legisla, fiscaliza, assessora e administra, como eu já expliquei para vocês agora, certo? E temos o poder judiciário, certo? O poder judiciário, nesse âmbito desses três poderes, quando a gente trata de administração pública, e muitas das vezes o poder judiciário ele tem essa função de resolver essas divididas entre os próprios poderes. Quando os poderes não se acertam, o judiciário ele entra para definir quem é que está certo, se é o executivo, se é o legislativo, né? Entre outras questões também de responsabilização, né? de questões de improbidade, por exemplo, com o poder executivo ou com o poder legislativo de maneira independente, né? Então, assim, quando questionam, por exemplo, lá a questão da própria sobrevivência do STF, né, que querem acabar com o STF, querem chegar lá com o soldado, com o sargento, com o FUC lá, eles querem acabar com o STF. Gente, vejam bem, o STF ele tem uma função, como todo o poder judiciário, justamente de julgar, né, questões em última instância. Então, diversas divididas
que não conseguem ser resolvidas nas outras instâncias, elas acabam sendo pacificadas no STF. Né? Questões que envolvem, né, o Congresso Nacional, que envolve o Senado, que envolve a Câmara dos Deputados e também o próprio Poder Executivo, elas também são pacificadas no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa que é bacana a gente só comentar aqui, né? Nem era tema da nossa live falar sobre esse assunto, mas como eu já falo mais como da cobra, então eu acho interessante a gente explicar isso aí. O que a gente tem que entender é o seguinte: a maneira com que foi estabelecida a questão dos três poderes em um contexto democrático, ele é muito salutar. O que complica é justamente o comportamento das pessoas, dos atores, né, políticos, que acabam complicando um pouco, né, esse cenário político, e por isso volta e meia tem que recorrer até o judiciário e assim por diante. E uma coisa que a gente também tem que entender é o seguinte, gente: não dá para a gente julgar muitas vezes o poder pelas pessoas que estão lá dentro. Então, a gente não concordar, por exemplo, com o que um ministro do STF decidiu, não quer dizer, por exemplo, que tem que acabar com o Poder Judiciário, que tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal Federal tem que existir. E tinha que existir uma maneira de ser escolhido quem seriam os ministros do STF. Então, isso faz parte do jogo, tem que acontecer, certo? Por outro lado, o que acontece, na minha opinião, extremamente equivocado, é confundir, então, esse papel, né, como se as decisões deles lá... lógico, a gente acaba muitas vezes desconfiando, poxa, mas o cara decidiu um negócio que eu não concordo. Tá, não concordo, mas a princípio está baseado na legislação. Então, se está baseado na legislação, deve ter um fundamento. Né? Aqui no âmbito municipal, quando acontece algumas divididas, também é decidido no Poder Judiciário, mas daí, né, na esfera estadual. Né? Então, é assim que funciona. Então, explicadas as funções, né, do vereador, do parlamentar, eu abro aqui, vou abrir por 5 segundos, que vai ser o tempo de eu dar uma bicadinha na minha água aqui, para caso alguém tenha algum questionamento. Se ninguém tiver questionamento, eu rapidamente vou só falar algumas questões aí que, se vocês verem no período de eleição, elas são erradas e são passíveis até de denúncia. Beleza? Então, 5 segundinhos aí para vocês pensarem se tem algum questionamento, alguma pergunta para eu tomar uma água, que eu tô com a goela seca. Maravilha, sem perguntas. Então vamos passar rapidamente para algumas questões, então. Opa! Vamos passar por algumas questões aí, então, que a gente tem que levar em consideração quanto à legislação eleitoral, certo? Tanto para vereador quanto para prefeito. Que, se vocês verem que está errado, vocês vão saber que está errado justamente porque eu estou falando, certo? Então, assim, ó, pessoal, em muro, ó, estou usando uma colinha aqui porque é bastante coisa. Em muro é proibida a fixação e pintura de propaganda política, não pode fazer isso. Mesma coisa a questão de pendurar em cerca. Ah, não tem o muro, tem a cerca, vamos pendurar lá o cartaz do político. Não dá para fazer isso. Tapume é a mesma coisa, pessoal. A questão do cavalete, que até era permitido até em 2 eleições atrás, né, aquele cavalete que tem até a plaquinha lá do candidato frente e verso, assim, que ficava na rua. Eu moro aqui perto da rotatória do Tropeiro, aqui perto do Mufato, e eu lembro que na eleição de 2012 era cheia das plaquinhas ali de candidato ali naquela rotatória. Então esse tipo de coisa não pode mais, pessoal. A mesma coisa, placas móveis que sejam de um tamanho que prejudique, então, a mobilidade também não dá certo. Vamos lá, questão de... proibida a propaganda de faixas fixas e móveis, também não dá. A questão da bandeira, eu particularmente não acho tudo isso, esse negócio da bandeira. Eu acho até esse negócio da bandeira até meio cafona, assim, sabe? Até lá. Se vocês verem bandeira minha na rua aí, não sei, eu acho que é cafona. Mas é permitida a bandeira, né? Das 6 da manhã até as 22 horas. Então, se vocês verem uma bandeira a partir das 6 da manhã até as 22 horas, não acho que isso seja legal. Em máscara pode? Então, eu vou te falar, viu, Dai? Não tem nenhuma regra que eu tenha visto até agora que proíba essa questão da máscara. O que acontece? Eu acho que deve ser o mesmo conceito da questão da camiseta. Como é que funciona a questão da camiseta, Dai? Funciona assim, a equipe que trabalha para o candidato, a vereadora, prefeito, ele pode ter a camiseta
né, com o número do candidato, né, com a carinha do candidato, ou a carona, né? Pode ter, não tem problema. Pode ter a camiseta para a equipe, mas você não pode doar a camiseta, por exemplo, para outros populares usarem a camiseta. Então eu acredito que talvez, partindo dessa premissa, né, eu acredito que a utilização da máscara, que tem ali a propaganda, o número do candidato, o nome do candidato, se o candidato estiver usando isso aí, a equipe que estiver trabalhando com ele estiver usando isso, eu não entendo como algo ruim, que eu acho que ele parte do mesmo pressuposto da camiseta, certo? Mas agora, se for para doar essa máscara para alguém, daí já estaria infringindo a legislação. Beleza? Tranquilo? Respondido. Mais alguma dúvida, gente? Tem um negócio aqui que é da questão da legislação que diz que mesa para distribuição de material de campanha é permitida. Então, né, se vocês verem ali no calçadão umas mesas ali, o pessoal cheio de santinho e adesivo e coisa arada ali para distribuir para vocês, isso é permitido, certo? De acordo aí, ó, disciplinados pelos parágrafos 6º e 7º do artigo 37 da Lei das Eleições. Então pode, certo? Que beleza, imagina se os 452 candidatos... Opa, beleza, Michele? Obrigado, viu? Valeu, Deus que ajude. A questão, o que eu estava falando aqui, até me perdi, mas comentem, estamos aí para isso, podem comentar. Eu estava falando da questão das mesas. Imaginem uma coisa só. Imaginem se 452 candidatos que temos aqui em Ponta Grossa inventarem de colocar essas mesas no calçadão. Vocês imaginem que beleza que vai ser de passar no calçadão. Calçadão na hora do almoço, à tarde, né? Já é ali, já bomba pra caramba. Vocês imaginem se for para encher de mesa ali para distribuição de santinho e adesivo e confusão, né? Vamos lá. Bike door, bike banner, visual bike são práticas também que são proibidas, gente. Não pode também, certo? E o pior de tudo, que tem uma colega minha lá da CPG que até falou para mim que ela se colocaria à disposição de fazer propaganda para mim de moto, né? Que nem tem, ela falou até o nome do cristão aí que faz propaganda de moto aí na cidade, de bike, e eu não lembro mais o nome dele. Mas assim, não dá para fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa a questão de carro de som. Carro de som, só o carro de som não dá para ficar rodando sozinho aí falando o nome do candidato. Pela legislação, o carro de som pode até estar com o jingle do candidato, o candidato falando, a partir do momento que exista uma caminhada, uma carreata, né, que existam pessoas, né, que estejam junto com o candidato e que esse alvoroço, né, de alguma maneira... Opa, daí Rafael, beleza, irmão? Que esse alvoroço necessite, então, né, de uma amplificação de som e assim por diante. Vamos ver o que mais temos aqui. Questão, então, de propaganda, de fixação de cavalete, de placa, de estandarte em calçada é proibido. Então, a mesma coisa em pontes, viadutos e passarela também não pode, como também dentro de órgão público. Então, não dá para o candidato ficar dentro lá da UEPG, dentro da prefeitura, usando aquele espaço para distribuir santinho. Não dá para fazer isso, certo? Então, se vocês verem isso, está errado, certo? A mesma coisa em hospital e tal, né? É muito importante ter isso aí. A questão de fixação, por exemplo, também de publicidade, até dentro de estabelecimentos comerciais que são privados. Você não pode fazer, dentro desses espaços, uma fixação lá, né, de um cartaz do candidato, pregar um adesivo, isso a princípio não pode. Vamos ver o que mais importante temos aqui. Agora veja uma curiosidade, gente. De acordo com o artigo 37 também, da Lei das Eleições, dentro de condomínios, essa fixação ela é permitida. Veja que doido. Ela pode acontecer fixação de cartaz, de faixa, de placa, dentro de condomínio, porque entende-se que esses locais não são de trânsito geral de pessoas, mas sim de um grupo específico de moradores, né? A mesma coisa, então, tem a sua legislação específica para instalação aí de placas, etc., dentro dos comitês, dentro de sedes de partidos políticos, dentro de sindicatos. Então, assim, nesses espaços existe até essa tolerância. Por quê? Porque são espaços, muitas vezes, que são representantes de grupos específicos. Então, por isso, em virtude disso, quem vai nesses locais já vai predisposto a ver esse tipo de material. Então, pode. Ao contrário de templos, igrejas, ginásios, né, arenas, praças, esses locais é expressamente proibida a veiculação de propaganda eleitoral.
Beleza, galera? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, boate, não dá para ter, casa de show, tá tudo fechado por causa da pandemia, né? Nem dá. Mas, em todo caso, também é expressamente proibido. Pessoal, uma coisa que é bem proibido também, que não pode, é a questão de comprar o voto. O vereador não pode, nem vereador, nem prefeito pode oferecer dinheiro, né, nem benefício nenhum para conseguir, para obter o voto, né, do cidadão, do eleitor. Cesta básica, pagar conta de luz, dar botijão de gás, não pode. Isso infringe a legislação eleitoral, certo? Pode dar até cadeia, pessoal. Então, fica a dica aí, não caiam nessa história, não caiam nessa lorota, porque vocês vão estar fazendo um negócio que, além de prejudicar a democracia, ainda por cima é algo que é uma infração que pode levar a pessoa até a cadeia e pagar multa. Beleza, galera? Alguém tem mais algum comentário, angústia, náusea, incompreensão, alguma coisa que queira debater comigo aqui? Eu estou aqui à disposição de vocês para conversar, para jogar conversa fora, para falar mais sobre poder legislativo. Sou um apaixonado pelo poder legislativo, então para mim é sempre uma satisfação falar desse assunto, falar sobre o trabalho dos vereadores, falar sobre como que funciona a Câmara, né? Para mim isso sempre foi uma satisfação, por isso que dou curso para vereadores pela UVEPAR, né? Sempre achei muito bacana falar sobre isso, estudar sobre isso. Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, vou tomar mais um gole d'água. O tempo que eu deixo para as perguntas aí são os meus goles d'água, né? Então, vou dar mais um golinho d'água. Se ninguém tiver nenhum questionamento, daí, Tiagão, beleza? Aí de São Paulo aí, prestigiando a gente, nosso amigo Thiago, isso aí, guri. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, damos por encerrada a nossa live. Mas eu vou tomar um gole d'água antes, só para vocês assistirem tomar um gole d'água. Beleza? Então tá bom, pessoal. Se vocês não têm mais dúvidas, fica aí o meu grande abraço para vocês. Na semana que vem a gente volta com uma nova live. E essa nova live ela vai tratar aí de um negócio bem legal que a gente tá bolando aí. Então, só que eu não vou dar spoiler e também... Opa, como responder uma pessoa quando ela diz que não gosta de política? Olha, 2 perguntas cabeludas, hein? Vamos lá. Como responder uma pessoa quando ela diz que ela não gosta de política? Veja, Dai. Não gostar de política, ao meu ver, é a mesma coisa que não gostar de matemática. Eu não gostava de matemática. Eu odiava matemática. E eu não gostava de matemática porque eu não entendia de matemática. E eu tinha preguiça de entender matemática. A partir do momento que eu tive uma professora muito top, que me ensinava matemática muito bem, judiava um pouco de mim também para eu aprender, certo? Me chamava no quadro toda hora. Quando eu aprendi matemática, eu gostei, sabe? E as pessoas ela têm essa apatia por política por 2 motivos importantes. Primeiro, porque elas não entendem. Não chega muitas vezes esse entendimento da política até grande parte da sociedade. Isso prejudica o entendimento que logo faz com que as pessoas não queiram participar de algo que elas não entendem. Certo? Uma outra coisa que faz com que as pessoas não gostem de política é o fato de elas verem uma quantidade de casos de corrupção, de improbidade, de mau uso do dinheiro público, de acordos que não são sadios, né, dentro do ambiente político, certo? Mas aí vem uma outra questão também. Isso acontece, Dai, porque a gente escolhe quem está no poder, a gente escolhe quem está no comando. Então, a partir do momento que a gente escolhe quem está lá, a responsabilidade também é nossa. Só que aí nós agregamos 2 fatores muito importantes. Quando você pega a ignorância em relação à questão da política, certo? Juntamente, né, com essa apatia causada pela insatisfação de quem está lá, certo? Gera essa pessoa que você acabou de falar que não gosta de política, certo? Então eu te digo, a pessoa não é obrigada a gostar da política, mas eu acho que ela tem um dever cívico, um dever moral de participar da vida pública, de entender como é que funciona a política, de entender como é que funcionam as instituições de poder, certo? E tentar fazer a sua parte, escolher pessoas competentes para isso, pessoas que tenham um caráter ilibado, que tenham condições, que tenham um currículo interessante, e é por isso até que eu acabei colocando o meu currículo à disposição nesse processo eleitoral, né, justamente porque eu entendo que se a gente
Tem um quadrinho aqui na minha parede aqui que eu ganhei da minha amiga Michele, certo? Que diz assim, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo, certo? Então, se a pessoa não gosta de política, o que você deveria dizer, na minha opinião, certo? Primeiro, entenda o que é política. Segundo, faça a diferença na política, escolhendo pessoas competentes e íntegras para ocupar as funções públicas. E terceiro, se mesmo assim você não estiver feliz, tenta entrar na política, tenta concorrer a um cargo público, que é o que eu estou fazendo, certo? Eu estou entrando numa eleição, certo? Sempre tive pavor dessa questão da eleição, um medo desgraçado, né? Mas eu estou entrando por quê? Porque eu acho que eu posso fazer diferença. Então, quando você falar com uma pessoa que não gosta de política, tem esses 3 fatores, certo? E tem um quarto fator que é bem legal também, que pode ser porque você não conheceu o Edson Gil ainda. Se você conheceu o Edson Gil, você vai pensar diferente, porque esse cara gosta bastante de política. Vamos ver lá o que o nosso amigo Rafael Condas também falou. Qual é a tua opinião sobre a saída de vereadores para assumirem cargos na prefeitura? Olha, Rafael, veja bem. Sobre a questão da secretaria, né, das secretarias do Poder Executivo, o prefeito acaba, né, escolhendo ali pessoas da sua confiança, pessoas que ajudaram ele no período eleitoral a assumir ele convida essas pessoas a assumirem cargos dentro do Poder Executivo, porque são pessoas da confiança dele, certo? Eu nem vou entrar na dividida, por exemplo, de que toda uma politicagem, uma questão de apadrinhamento, uma questão de fazer com que outras pessoas também ajudarem na campanha, enquanto vereadores entrem para ficar nessas vagas que os vereadores estão ocupando, né? Eu, sinceramente, né, uma das minhas propostas aí, enquanto eleito, que eu estou conversando com as lideranças e estou apontando em relação a isso, é que eu, por exemplo, não tenho esse interesse, sabe? De entrar como vereador e acabar indo para o executivo. Por que não tenho esse interesse? Porque eu sou candidato a vereador, não sou candidato a secretário, né? Então eu acho que o papel no Poder Legislativo é muito importante, então para isso tem que ter pessoas que realmente entendam do Poder Legislativo para estar lá dentro, né? Então eu não condeno, Rafael, francamente eu não condeno, porque às vezes pode ser realmente ali um braço direito do gestor, do prefeito, e talvez seja uma pessoa que tem experiência em gestão pública, né? Então ela pode acabar contribuindo para a sociedade e para a cidade em si, certo? Mas agora a gente sabe que no intermeio disso aí também tem um monte de politicagem pro meio, mas eu prefiro nesse ponto acreditar nas pessoas, acreditar na bondade das pessoas e que não há, né, esse pensamento ruim, assim, né, politiqueiro, sabe? Então eu prefiro não ir por essa linha. Então por isso eu acho que o prefeito tem esse direito, tem essa condição e cabe ao vereador que foi eleito saber qual que é o propósito dele. Se o propósito dele é ser secretário, fazer o quê, né? Quem votou nele acabou jogando o voto fora, né? Porque ele poderia ser secretário sem ser vereador, né? Então, em virtude disso, eu não condeno, mas ao mesmo tempo, para mim, não serviria. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida, mais alguma angústia aí que queiram sanar? Mais uma. Vamos lá. Pessoal, eu acho que é isso. Eu agradeço muito quem está assistindo, tanto agora ao vivo, como quem vai assistir depois, né? Então, como eu falei para vocês, eu quero continuar debatendo com vocês, quero continuar estando à disposição, né? O que a gente mais vê hoje em dia em campanha política, né, são videoclipes aí onde as pessoas nem falam, né? Aparece imagem lá e beija a criança, né? E sai abraçado com o povo e não tem muitas vezes proposta. Eu estou falando isso principalmente na questão dos vereadores, né? Eu entendo que um parlamento, né, vem de parlar, vem de falar, então eu entendo que o agente político tem que estar à disposição sempre da população para falar, para tirar as dúvidas, para ter uma transparência do mandato dele, né, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo. Beleza, galera? Então fica aí um grande abraço para vocês, tanto que estão assistindo ao vivo, mas também os que vão assistir depois gravado. E até a semana que vem, quinta-feira às 20 horas, estarei novamente aqui. Obrigado, Rafa, obrigado, Dai, obrigado, Bruno, obrigado, Michele, obrigado a todo mundo que prestigiou aí. Deixa eu ver até se eu consigo ver aqui quem tanto que está me vendo. Emerson está aqui ainda. Vamos lá, Emerson, beleza, Bruno. Isso aí, galera. Obrigado mesmo aí da atenção de vocês. E semana que vem tem mais, tá bom? Um abração e até mais. Tchau, tchau.
Não desliga. O que que eu faço pra desligar? Ah, é o X.